Bom, boa noite. Esse é o primeiro registro que eu tenho sobre essa nova ideia minha que eu criei de tentar entender não só as minhas atitudes, como atitudes de outras pessoas próximas a mim e como e por que tantas das minhas decisões sempre acabam em um mesmo ponto fixo. Após alguma série de eventos na minha vida, eu percebi que eu precisava focar em algo novo, em um estudo, em uma ideia, algo que me tirasse da estaca zero, ou do jeito que eu estava, até mesmo de uma estaca negativa. E foi daí que eu tive a ideia de desenvolver o conceito de a filosofia da imprudência e do desapego. Bom, conceitos filosóficos são diversos e entendemos que para cada sentimento que o ser humano já demonstrou, existe uma tentativa de explicação tão complexa quanto ela. Então, tudo que sentimos hoje, a gente sabe que é um sentimento e que estamos sentindo desse jeito por conta de pensadores incríveis que lá no passado perceberam que a vida funcionava desse jeito e eles simplesmente tiveram que estudar sobre. Eles desvendaram, testaram, sentiram e viveram tudo isso. Alguns não viveram o sentimento que eles explicaram, porém conseguiram explicar da melhor forma. E eu acredito que a escolha para esse nome tem uma forte inspiração na compulsão à repetição, pensado e desenvolvido principalmente por Sigmund Freud, o pai da filosofia moderna. Bom, dando uma leve explicação sobre o que seria a compulsão à repetição, basicamente uma repetição de ações normalmente prejudiciais à pessoa que sofre com o tal problema. Então, a filosofia da imprudência, ela se aproxima bastante da condição citada, com a diferença perceptível nas atitudes quanto aos efeitos de cada uma delas. A compulsão à repetição, ela normalmente traz efeitos negativos que a pessoa já conhece. A pessoa, ela acaba, depois de certo tempo, acostumada com os efeitos daquela repetição, os efeitos negativos das más escolhas, enfim. Já a filosofia da imprudência, ela é algo sem um ponto fixo, assim por dizer, sem um resultado óbvio. Por incrível que pareça, a filosofia da imprudência é tão imprudente quanto o resultado da imprudência, e isso é incrível. A filosofia da imprudência, ela encontra o seu caminho em decisões repentinas, impulsivas e muitas das vezes prejudiciais. Então é sempre algo que é ali na hora. Você está de frente a um problema e você precisa resolver aquilo, só que você é só uma pessoa perdida, você não sabe de nada. E que é isso. Você tem que resolver aquilo e acabou. E muitas das vezes acaba sendo prejudicial. Óbvio, existem atitudes impulsivas que trazem benefícios. Tem chance sim de você, de forma impulsiva, conseguir se beneficiar com uma atitude, mas tem muita mais chance de você se dar mal, assim por dizer. E bom, na imprudência,
A palavra imprudência, né, tem sua origem advinda do latim, imprudentia. O prefixo in traz o significado de não, ou seja, da não existência. E, obviamente, prudência faz uma alusão ao que nós chamamos de prudência. Meio que fica meio óbvio por conta do latim ser meio próximo ao nosso português. E a base filosófica da imprudência tem seu início lá na Roma Antiga, carregado por pensamentos estoicos e aristotélicos. Os romanos acreditavam que a prudência deveria ser a base de muita coisa, principalmente de governantes. Então, se a pessoa ela quisesse ser um governante, ter o respeito do seu povo, deveria ter prudência, deveria ter a capacidade de prever consequências, de agir com moderação, de tomar decisões melhores. Então, o conceito tomou força após os romanos entenderem que a necessidade de diferenciar atitudes falhas seria necessário. Se seriam erros propositais ou não propositais, se seriam erros provindos de descuido ou apenas ignorância. E para entender isso e separar de forma muito mais efetiva e prática, obviamente, os conceitos de imprudência, negligência e imperitia foram criados, sendo negligência a falta de ação quando deveria havê-la, e imperitia a falta de conhecimento técnico, que fundamentalmente seria o causador direto do ato falho. Então, a gente consegue ver que a imprudência, ela tem a sua base de estudos há séculos, há milhares de anos, e ainda é algo muito presente. A gente enxerga muito a adolescência como a fase da imprudência. A gente enxerga a adolescência como um período onde a pessoa simplesmente vive por má decisões e arrependimentos. E eu acho que mesmo depois de milhares de anos, a gente ainda não encontrou uma solução certa para a imprudência. Porém, vivemos dessa forma. E vai ser assim, acho que até a humanidade acabar.